Olá, este trabalho vai abordar o tópico sobre o que é um computador. Ele foi produzido pelos alunos de graduação do curso de Engenharias da UNB. Em algum momento você já deve ter se perguntado o que é um computador e que tipos desse dispositivo tão importante para a sociedade moderna existem. Centralizando o conteúdo que vamos abordar. O que é o computador e as suas divisões, e a sua estrutura de funcionamento e seus principais tipos. Um computador digital é uma máquina que pode resolver problemas para as pessoas, executando instruções que lhes são dadas. Uma sequência de instruções que descreve como realizar certa tarefa é denominada programa. Computadores são automatizadores de tarefa, como um computador pessoal que pode realizar tarefas de escritório com muito mais rapidez. Divisão dos computadores. Computadores podem ser divididos em hardware e software. Hardware é toda a parte física do computador, e software são as instruções que fazem o computador executar dada tarefa. Trocando em termos gerais, hardware você pode quebrar, e software só podemos reclamar. Funcionamento do computador. Como o computador é uma máquina que processa, ele precisa de uma entrada inicial para que ocorra o processamento, e logo após o computador exibe a saída. Um exemplo simples é quando estamos utilizando o editor de texto. Ao digitar informações, o computador exibe na tela o que foi requisitado. Motivação econômica e tecnológica. Devido à rápida miniaturização dos transistores, que possibilitaram o maior agrupamento desses componentes, isso possibilitou o lançamento de uma nova geração de chips a cada 3 anos. E essa nova geração possui até 4 vezes mais memória que a anterior. Esse aumento rápido na produção forçou a redução dos preços desses componentes. E à medida em que os computadores aumentavam sua capacidade, os softwares, isso é, as instruções, ficavam mais complexas. E essa soma de fatores proporcionou o avanço em outras áreas. Uma que teve grande destaque foi a área de telecomunicações. Tipos de computadores. Aqui nós vamos falar sobre os diversos tipos de computadores e as suas características. Podemos citar os mais comuns, como os computadores pessoais e os computadores de jogos, e os menos conhecidos, como os mainframes e os computadores descartáveis. Computadores descartáveis. Computadores descartáveis são muito simples, pois possuem pouca memória e baixo processamento. E parece sem muito sentido para quem não conhece o poder deste computador pensar que ele é descartável, logo se imagina que se joga dinheiro fora. Um exemplo simples de computadores descartáveis são os cartões musicais, que encontramos comumente na época do Natal. Pois não se engane, os computadores descartáveis são de grande valia. Um dos responsáveis por isso é o chip RFID, que funciona como identificação por radiofrequência. Com esse avanço e produção em massa, o preço desse dispositivo foi reduzido a centavos. Funcionamento do chip RFID. Quando pulsado por uma antena, são alimentados pelo sinal de entrada por um tempo suficiente para transmitir o número de 128 bits. Um dos problemas da civilização atual é o tempo gasto em filas em grandes centros de compra. Imagine colocar todos os itens no carrinho e quando você finalizar suas compras você pode ir diretamente para sua casa. Isto é possível porque na saída do local encontra-se um dispositivo que recebe o sinal do chip de cada produto no seu carrinho e automaticamente calcula o total da sua compra. Esse total é enviado à sua operadora de cartão de crédito, e com isto basta ir para sua casa. Microcontroladores. Microcontroladores são pequenos computadores que são embutidos em dispositivos que geralmente não são computadores. Os microcontroladores fazem interface com as ações do usuário. Encontramos microcontroladores em eletrodomésticos, periféricos de computadores, aparelhos de comunicação e equipamentos de imagem, equipamentos médicos, entre outros. Um carro pode conter facilmente mais de 50 microcontroladores, em equipamentos como GPS, freios. Um avião ultrapassa os 200 microcontroladores. Enquanto os RFID são os sistemas mínimos, microcontroladores são computadores pequenos, porém completos, contendo processamento, memória e capacidade de entrada e saída. Tipos de microcontroladores são classificados em propósito geral e propósito específico. Propósito geral.
São computadores pequenos, porém simples. Propósito específico, sua arquitetura é um conjunto de informações feitos exclusivamente para uma aplicação. Diferenças. Mesmo os microcontroladores de uso geral apresentam diferenças sobre os PCs. Em primeiro, o custo. Empresas baseiam suas compras por diferenças mínimas de preço. Em segundo, o seu tempo de resposta. O dispositivo recebe um estímulo e deve dar resposta imediatamente. Em terceiro, são as restrições do microcontrolador. Elas podem ser físicas e são tanto ao tamanho, peso e ao consumo de energia. Computadores de jogos. Computadores de jogos são computadores normais com recursos gráficos especiais e capacidade de som, porém software limitado e pouca capacidade de expansão. Tiveram início como CPUs de baixo custo para jogos simples como ping-pong. Evoluíram para sistemas muito mais poderosos, rivalizando o desempenho com PCs e ultrapassando em certos aspectos. São cuidadosamente otimizados para uma única área de atuação, como por exemplo jogos 3D. Todo o resto dessa configuração é secundário. Vamos falar sobre o PS4, um exemplo de computador para jogos. Possui arquitetura simples para facilitar aos desenvolvedores, pois ao utilizar um processador AMD de 8 núcleos, torna-se muito mais próximo a computadores pessoais. Possui ainda chips para tarefas em segundo plano. Possui ainda uma GPU com capacidade de 1,84 trilhões de operações por segundo. Computadores pessoais. Computadores pessoais são frequentemente chamados de computadores. Possui capacidade de armazenamento superior a 100 GB e em memória a partir de 1 GB, dispositivos de mídia e vários periféricos, vários sistemas operacionais elaborados e diversas opções de software, que são as instruções que os computadores pessoais recebem. CPU é o coração de todo computador pessoal, que se encontra na placa-mãe, que é um circuito impresso. Nessa placa também estão memórias e dispositivos de entrada e saída. Hoje em dia, um smartphone pode ser considerado um computador pessoal. Servidores. Servidores são computadores pessoais reforçados ou estações de trabalho, que são comumente usados como servidores de rede. Servidores têm as mais distintas configurações, com um processador ou vários processadores. Possuem grande quantidade de memória RAM, centenas de gigabytes de armazenamento e grande capacidade para trabalho em rede, milhares de transações por segundo. Executam os mesmos sistemas operacionais do que computadores pessoais. Quando o assunto é sobre arquitetura, pouco se diferencia um servidor e um computador pessoal com um processador. Apenas mais rápido, mais espaço e melhor conexão. Conjunto de estações de trabalho. Devido às melhorias e à relação custo-benefício, começou a unir o número de computadores pessoais para formar estações de trabalho. E como essas melhorias cresceram muito devido aos avanços tecnológicos, começaram a formar os COWs, Clusters of Workstations. E com o auxílio de um software especial, permite que todas essas máquinas trabalhem juntas com um único problema. A maioria desses problemas são da engenharia ou do campo científico. Esses conjuntos de estações são formados por computadores pessoais comuns encontrados à venda em lojas. A principal característica é a alta velocidade da rede e a facilidade do aumento dessa escala, a quantidade de computadores pessoais colocados nessas estações de trabalho. Mainframes. Mainframes ocupam salas inteiras e nos fazem voltar em 1960. Em grande maioria não são mais rápidos do que servidores de grande potência. Eles possuem uma grande capacidade de entrada e saída e milhares de gigabytes de dados. Existe um enorme investimento em software e procedimentos para esses mainframes. Empresas preferem gastar milhões para comprar um novo mainframe a pensar no esforço exigido para reprogramar suas aplicações para máquinas menores. Bug do milênio. Causado pelos programadores de COBOL da década de 60, pois seus códigos representavam o ano com apenas 2 dígitos.
Isso tudo para economizar memória, pois nunca pensaram que seus softwares durassem 4 décadas. Embora o desastre previsto não chegou de fato a acontecer, devido ao imenso esforço e trabalho realizado pelos programadores para solucionar o problema. Vamos ao resumo. Tivemos a seguinte pergunta: o que é um computador? Vimos que é uma máquina criada para automatizar tarefas que para o ser humano podem ser impossíveis, demoradas ou extremamente cansativas de serem realizadas de maneira natural. Também vimos que hoje o computador assumiu um papel central em nossa sociedade e é a personificação do avanço tecnológico de nossa época. O mesmo é dividido em hardware e software. O hardware é responsável por processar a nível binário as instruções que são passadas via software pelo usuário. Dessa forma, fica clara a distinção entre ambas, uma vez que hardware é a parte física do computador, enquanto software é a parte digital. Com o poder de processamento que os dispositivos móveis atuais possuem, eles deixaram de ser simples utensílios de comunicação sem fio e tornaram-se verdadeiros computadores que cabem na palma da mão. Nosso dia a dia está repleto de computadores. Computadores de todos os tipos e tamanhos, e a cada dia o conceito de computador se transforma de maneira surpreendente.